E eu estava lendo aqui na palavra de Deus, irmãos, no livro de Deuteronômio, né, um sermão de Moisés acerca das coisas, dos acontecidos que Deus estava repassando mais uma vez para o povo de Israel. E muitos desafios nós vimos da saída de Israel do Egito até a entrada de Canaã. Mas o grande desafio era tomar posse da terra de Canaã. E a Bíblia diz que Israel teria que expulsar 7 nações, 7 tipos de pessoas, 7 tipos de gente que eram filhos de gigantes, né? Então o povo que morava na terra de Canaã eram gigantes. Os filhos de Israel, os soldados de Israel eram bem menores do que os soldados que estavam vivendo naquela terra. Então o desafio era enorme, o desafio era muito grande, né? Ao ponto de Deus animar o povo dele. E Deus dizia para Israel assim, ó, não temas, nem olhes para a sua estatura, pois que eu sou convosco e vou destruí-los totalmente. Então Deus sempre foi um Deus de palavra de ânimo. Deus sempre animou o seu povo. Deus sempre foi um Deus de palavras que viessem dar força para o seu povo. Sabe, irmãos, nós temos conversado com muitas pessoas e temos visto que o povo anda muito desanimado. O povo anda com medo dos desafios. O povo anda com medo de enfrentar a realidade. As pessoas andam com medo de enfrentar as circunstâncias, né? Quando o desafio surge, Pai do Senhor, irmã Darlete, Pai do Senhor, irmão Marciano, irmã Elisângela, quando um desafio surge na sua vida, quando um desafio aparece na sua vida, saiba que se você é um servo de Deus, que serve a Deus piamente, fielmente, saiba que ali surge uma oportunidade para que apareça a glória de Deus na sua vida. Porque Deus não vai te deixar só. O Senhor Jesus não vai te deixar só nessa peleja. Está provado na Bíblia, ao longo da história de Deus com o homem, que Deus nunca desamparou as pessoas que confiam nele. As pessoas que confiam nele nunca foram desamparadas. Veja você o caso daquela mulher chamada Raabe, a prostituta de Jericó. Veja que ela ouviu falar que Deus estava usando Israel e Israel estava ferindo os reis de lá do Jordão. Ela só ouviu falar. E então ela disse em seu coração, como farei para escapar da ira desse Deus? E surgiu uma oportunidade da vida dela e ela escondeu os espias de Israel lá na sua casa. Foi o suficiente, meus queridos, para ela demonstrar sua fé através de ação. Então ela creu em Deus e Deus deu livramento para ela. Ela ia morrer ela e a casa dela inteira. Mas pela fé ela enfrentou o desafio e saiu, né? E saiu daquela situação. Inclusive o nome dela, da Raabe, aparece no livro de Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo. Tal foi a fé dela que agradou o Senhor. Então desafios aparecem nas nossas vidas, irmãos, para que nós possamos buscar a Deus em oração, ir pelo caminho onde Deus nos dá a direção, para que a gente possa romper os desafios. São gigantes que aparecem diante de nós, né? São gigantes que aparecem diante de nós e que a gente não pode temê-los. Grandes desafios estão surgindo nesse tempo, né? Diante da igreja que quer servir a Deus em espírito e em verdade. São muitos desafios. Pessoas às vezes me ligam aqui em casa, pegam o telefone, ligam para o telefone, para o meu telefone, conversam comigo e eu posso ouvir os mais diversos desafios que pessoas estão passando por esse mundo. São inúmeros. Desafios financeiros, problemas de não ter igreja para congregar, pessoas com problemas familiares, pessoas enfrentando enfermidade, doenças. Meus irmãos, só tem uma solução para vencermos todos esses desafios. Só tem uma solução, é confiar em Deus.
é acreditar que Ele não nos deixou só. É confiar que Ele está conosco. E nós podemos fazer a nossa oração com muita fé. Com muita fé. E confiar que haverá uma resposta. Você que crê em Deus, você que busca a Deus, você tem que crer que Deus vai te responder. Senão você não vai vencer, senão você não vai conseguir vencer. Você tem que crer que você vai invocar a Deus. E Deus é um Deus fiel. E Ele vai te responder. O Senhor Deus falou a Moisés e Moisés passou o recado para o povo de Israel. E Deus falava muitas vezes com Israel assim, ó, eu vou dar essa terra para vocês. Eu vou introduzir vocês nessa terra. Porém, eu não faço isso por causa da vossa justiça. Não, porque vocês são um povo obstinado, duro de coração. Mas sabe por quê que eu vou introduzir vocês nessa terra? Porque eu fiz uma promessa para os pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. E eu sou fiel na promessa que fiz a eles para cumprir. Então, você tem que apoiar a sua fé na palavra de Deus. Porque Deus deu a palavra dele para Abraão, para Isaque e para Jacó, que Deus daria aquela terra onde Abraão, Isaque e Jacó peregrinou para a descendência dele, para os filhos dele lá na frente. Então Deus trabalhou muitos séculos para introduzir Israel através de Josué naquela terra. Entende? Então Deus estava sendo fiel a Abraão, Isaque e Jacó naquilo que ele prometeu aos patriarcas. Então você tem, Pai do Senhor, irmã Luciana, Pai do Senhor, irmão Fábio, Deus abençoe vocês. Então você tem, eu tenho, nós temos que apoiar a nossa fé na palavra de Deus. Você tem que apoiar a sua fé na palavra de Deus. É por isso que você não pode desgrudar da sua Bíblia. Não desgrude da sua Bíblia. Não separe-se dela. Eu estou falando com pessoas aqui que agora mesmo está sem força de ler a Escritura, de ler a palavra. Mas na hora que você começar a ler a palavra, o Espírito de vida que está na Escritura vai entrar dentro de você e você vai começar a viver a fé. Você vai começar a ter mais fé. A sua fé vai ser despertada. A sua fé vai ser adormecida. A sua fé vai ser despertada se ela está dormindo. Porque senão o diabo vai vencer a batalha. Então, meu irmão, preste atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Deus é um Deus fiel para com a sua palavra. Deus não tem fidelidade com o homem, com entidade, com instituição. Não, a fidelidade de Deus não é com esse tipo de coisa. A fidelidade de Deus é com a sua palavra. Ele disse, amém, irmão Fábio, glória a Deus. Tenho certeza que a sua fé foi despertada. É isso mesmo. Quando Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó, ele estava dando a palavra dele. Mesmo que não tinha sido escrita, né? Porque sabemos que quem escreveu, né, os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Muitos séculos depois. Mas Deus deu a palavra verbalizada para Abraão, dizendo, certamente a tua descendência herdará esta terra. E assim estava acontecendo nos dias de Josué. Quando hoje Josué chegou na planície, às margens do Jordão, e que Deus abriu o Jordão, amém? E o povo de Israel passou em seco no Rio Jordão, e a Bíblia diz que as águas, né, que desceram totalmente, ao ponto que o Jordão ficou seco de um lado, e do outro lado ficou uma parede de água. Um fato nunca visto antes por ninguém. Nunca houve algo semelhante
a passagem de Israel pelo meio do Rio Jordão, sendo o povo passando em terra seca. A arca da aliança ficou parada no meio do Jordão e o povo passou em terra seca. Tudo isso Deus estava fazendo porque deu a palavra fiel e fidedigna a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo que o povo dele iria herdar a terra. Então Israel, naquele dado momento, tendo por general Josué, tinha um grande desafio. Existia 7 tribos, ou 7 espécies de povos que viviam naquela terra. Israel teria que vencer um a um, pouco a pouco. Israel, com o seu exército, teria que vencer, com a ajuda do dedo de Deus, todos aqueles exércitos. E o grande desafio era você olhar para o exército adversário e ver que o exército adversário era maior em número, tinha um maior contingente, eram muitos soldados, e os soldados eram muito grandes, eram filhos de gigantes. Entende? Eram filhos de gigantes. Israel não podia temer, tinha que enfrentar a realidade, porque Israel estava apoiado na palavra de Deus. E Deus queria cumprir a palavra que deu a Abraão através de Israel. Então, sabe, irmão, eu vou falar uma coisa aqui séria. Para que possamos viver os milagres de Deus e os milagres da Bíblia, nós temos que passar por esses desafios que estão em nossa frente. Eu não sei qual que é o desafio que está na sua frente. Eu não sei qual que é a muralha que está na sua frente. Eu não sei qual que é o rio que está na sua frente. Mas você tem que crer que Deus é fiel com a sua palavra para te dar vitória. Por isso que nós temos que enquadrar nossa vida na palavra de Deus, para não sermos derrotados, para não perecermos. Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Entende? Eu vou falar de novo. Você sabe disso. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Então você tem que se encaixar na palavra do Senhor, para que você vença os desafios que você tem pela frente. Então os desafios são algo bem presente na vida de todos. Isso. O irmão Fábio está ali lá onde nós estamos pregando. Os desafios são bem presentes na vida de todos os seres humanos. E nós podemos ver, meus irmãos, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus para com aqueles que guardam a sua palavra. 7 tribos, 7 povos ocupavam a terra de Canaã. Povos idólatras, povos que pegavam as criancinhas, matavam as criancinhas e sacrificavam as criancinhas a ídolos. Povos que faziam obras de ocultismo, bruxaria, feitiçaria. E a ordem de Deus era eminente. Era para destruir todos os povos. Não ter dó, não ter piedade das criancinhas, das mulheres grávidas, dos anciões, dos aleijados, das pessoas doentes visuais, paralítico. Existia, né? Lógico, naquele tempo. Não era para ter dó de ninguém, era para passar ao fio da espada todo mundo. Deus queria exterminar através de Israel, que naquele momento era a vara de Deus. Era a vara que Deus estava usando para castigar aquelas nações. Ele queria exterminar o pecador e o pecado daquela terra. Então, meus irmãos, Deus tem um propósito na sua vida. Você está enfrentando um desafio? Deus tem um propósito nesse desafio. Você vai romper a barreira desse desafio.
você vai vencer esse desafio pela fé, apoiado na palavra de Deus, entendeu? E você vai conseguir vencer, transpor do outro lado, furar o bloqueio e chegar do outro lado, né, com a sua fé ainda viva. Mas eu queria dizer uma coisa para você aqui, irmão. Se você não tirar tempo para você ler a Escritura, a Bíblia Sagrada, as suas lutas, as suas batalhas serão muito, mas muito dolorosas. Se você não tirar tempo para ler a Escritura, porque o Espírito de vida, o Espírito da fé, o Espírito da vitória está na palavra de Deus. Se você não tirar tempo para você ler a palavra, para você orar, não orar por você agora, viu, irmã Luciana? Não posso ver ninguém com dor, eu tenho que orar. Se você não ler a palavra de Deus, as suas batalhas serão muito, muito dolorosas e muito sangrentas. Você vai sofrer muito, porque a sua fé não estará ativa. A sua fé estará ofuscada, apagada. É aqui, ó. Que você tem que dedicar o seu tempo, sempre que você puder, para a sua fé ser levantada. Então essas palavras que estão aqui não são simplesmente letras. Aqui é um espírito de vida que vem da parte de Deus para te erguer, para te levantar, para te fazer vencer. Então eu estou falando com pessoas aqui que eu tenho certeza que na tua vida pode estar tudo indo muito bem, mas de repente, né, de hoje para amanhã você vai precisar de fé para você vencer, para você romper. Então lembre-se, irmãos, a Bíblia é repleta de desafios. E é nos desafios que Deus se manifesta. O irmão Fábio está me ajudando aí na palavra, ó. Então são 7 povos: os heteus, girazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e os jebuseus. 7 povos, filhos de gigantes, que viviam e habitavam na terra de Canaã. 40 anos antes de Israel derrubar as muralhas de Jericó, Israel teve na terra, espiando a terra, e Israel desfaleceu quando os espias vieram e relataram o tamanho dos homens, o tamanho da espada, das lanças e dos escudos, dos soldados que habitavam naquela terra. Quando os soldados, os espias vieram e relataram para o povo de Israel, o povo desfaleceu, murmurou contra Deus e queria apedrejar Moisés. Deus se irou com a covardia do povo, Deus se irou com a covardia daquele povo e deixou aquele povo peregrinando 40 anos no deserto. E o povo da terra ficou 40 anos continuando com as suas abominações. Entendeu? Até que Deus levantou uma geração de fé, que não tinha medo de nada, para vencer o desafio, para vencer o gigante. Então, você não pode ter medo desse gigante, você tem que enfrentar ele. Qual que é os gigantes que estão na sua frente? É o desemprego, a falta de fé, é um lugar para congregar, às vezes uma doença que chegou na sua vida, às vezes um problema no casamento, um problema familiar, problemas de pessoas com dependências químicas na sua casa, na sua família, problema das mais diversas áreas. São desafios que você só vai poder vencer se você usar a sua fé. É quando você crê, você ora, você busca, você toma posição e você levanta a cabeça e olha para frente e enfrenta o gigante. Enfrenta os gigantes, né, que querem te amordaçar, te acorrentar, te destruir, te deixar por baixo. Então essa manhã é uma manhã para você se levantar na fé, apoiado a sua fé na Escritura, olhando para aquilo que Deus fez lá atrás. Ele pode fazer hoje na sua vida, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquilo que Deus fez lá atrás, nesse tempo aqui, nós estamos aqui uns 3.500 anos
né, desse fato aqui, nos dias de Josué. Uns 3.500, 3.600 anos desse fato aqui, da entrada de Israel na terra de Canaã. Meus irmãos, não perca a fé, não perca a esperança. Deus é um Deus que dá vitória nos desafios. Então poderíamos falar de muitos desafios aqui. Vocês bem conhecem o desafio do Carmelo, do profeta Elias, com os 950 profetas. Não é verdade? Hebreus capítulo 1, tá. Isso, pela fé, deu isso. É Hebreus 13:8, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, desafio do Carmelo, o desafio de Eliseu, que pegou a capa de Elias e perguntou: onde está o Deus de Elias? E o Jordão abriu de novo. Não é verdade? O desafio de Josué, rodeou a cidade 7 vezes, a cidade caiu. Isso é fé, gente. Então, confie na sua oração, leia a palavra, ore mais, por mais tempo, ore pela madrugada, busque a Deus com sinceridade, busque a Deus de todo o coração. Não estimule tempo para terminar a sua oração e nem dias para você parar de orar. Exercite a sua fé. A fé tem que ser exercitada. Exercite a sua fé, que os gigantes vão cair.